Flamengo tirando super trunfo por 2 reforços. 800 milhões investidos. Hoje tem Flamengo campeão, campeão, tetracampeão, entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, minha galera. E hoje temos 2 Flamengos distintos. Isso porque o sub-20 do Flamengo, junto com o Michael, Everton Araújo, Alacian, Diogo Alves, vão para... Aliás, já estão em Mirassol para o confronto, já embarcaram ontem, para esse confronto diante da equipe do Mirassol, né? Às 6h30 da tarde, horário de Brasília, jogo do Campeonato Brasileiro. E o profissional do Flamengo, eu sei que tem profissionais indo para Mirassol, mas aqueles que não fazem parte aí da delegação que foi para Mirassol, naturalmente viajam hoje às 3 horas da tarde para o Catar, aonde o Flamengo vai tentar ser bicampeão mundial. Aí o primeiro confronto contra o Cruz Azul, depois o Pirâmides passando do Cruz Azul, e aí no final a finalíssima contra o Paris Saint-Germain, tá? O Flamengo treina hoje, naturalmente às 9 horas da manhã no CT Nildo Urubu, o Flamengo que vai viajar, às 3 horas da tarde, horário de viagem, beleza? No domingo, às 6 horas da tarde, aí horário lá do Catar, tem treino no CT do Al Ersal, acho que é assim que se fala. E aí na segunda-feira, treina às 4 horas da tarde no mesmo CT. Na terça-feira, treina às 4 horas da tarde no mesmo CT. E na quarta-feira, às 8 horas da noite, Cruz Azul e Flamengo, horário do Catar, pessoal. O Flamengo, quando ele divulga a agenda profissional, eles sempre colocam o horário do local que eles estão naturalmente, beleza? Então, vocês puderam perceber que o Flamengo vai ter 4 treinamentos precedentes a essa partida contra o Cruz Azul. Eu nem lembro qual foi a última vez que o Flamengo teve 4 treinamentos antes de um jogo que não fosse desfalcado por data FIFA. O Flamengo ele não foi desfalcado pela data FIFA, nem tem mais data FIFA nesse ano. Então é tempo para recuperar o elenco, treinar o que tem para treinar e o Flamengo naturalmente conseguir essa vitória que vai ser sim difícil contra a equipe do Cruz Azul, mas eu acredito na vitória do Flamengo aí, apesar da dificuldade, beleza? Então vamos torcer aí pro Mengão que vai pro Catar. Aliás, ontem eu comentei sobre a Copa do Mundo, né? Nós tivemos aí o sorteio da Copa do Mundo, e aí teve um amigo que botou assim: pô, Pedrão, você tem que parar com essa história, você tem que torcer pro Brasil. Olha, meu amigo, eu torço pro Brasil, cara. Chega na Copa, eu torço pro Brasil, mas a minha seleção é o Flamengo. Que isso, mas você é brasileiro, cara, eu tenho um orgulho de ser brasileiro, eu adoro o Brasil. Eu vou torcer pra seleção brasileira na Copa, eu vou pra Copa, mas a CBF, as pessoas, elas acabam tirando, sabe, a nossa vontade de torcer pela seleção em função de prejudicar tanto o Flamengo. Aliás, o Brasil caindo, vou torcer para o Uruguai. O Uruguai que vai ter Varela, De La Cruz, Vinha, Arrascaeta, né? A maioria aí dos convocados do Flamengo serão os uruguaios aí, né, na Copa do Mundo. Naturalmente, o Uruguai, que tem Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha no seu grupo. Dá para avançar tranquilamente aí nesse grupo, beleza? Pessoal, o Flamengo soltou os bastidores, ou então um pedaço dos bastidores, da pré-eleição antes do confronto do Mengão contra o Sport, no Maracanã. E o Felipe Luiz falou uma coisa que, cara, pra mim faz total sentido
e vocês nunca viram eu chorando aqui em função de resultado de adversário. Ele falou, antes do jogo contra o Ceará, eu quero ninguém vai olhar o Palmeiras. Quero que ninguém olhe o resultado do Palmeiras. Nós vamos ganhar esse campeonato aqui, no Maracanã, que ele quer dizer, né? Até porque o Flamengo, ele não tinha necessidade de resultado do Palmeiras para ser campeão. O Flamengo dependia das suas próprias forças para ser campeão. E teve uma rodada que o Flamengo até dependia ali, assim, dependia de conseguir ali colocar uma pontuação à frente. Quando foi Palmeiras e Fluminense, porque vai entregar pro Fluminense, eu falava, gente, o Flamengo tem que focar no dele. O que acontecer, depois a gente vê, lógico, a gente vai dar aquela secadinha, coisa e tal, agora ficar, sabe? Aí acabou que não entregou. O Atlético entregou, Pedrão. Não acredito que entregou, não. O time do Atlético é horroroso. Perdeu mesmo. O Flamengo só não ganhou do Atlético lá porque perdeu o gol pra caramba e poupou o jogador. Entende? Pessoal, hoje nós teremos aí o grande Aeroflá rumo ao Mundial de Clubes. O Aeroflá que já foi muito lindo, maravilhoso, no embarque do Flamengo para Lima. Teremos também hoje um Aeroflá aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aos desavisados, vai ter um bloqueio na Ponte Velha do Galeão em ambos os sentidos. Estrada do Galeão, pista sentido Fundão no acesso ao terminal de cargas do Galeão em linha vermelha. Também vai ter bloqueio, tá? O horário de concentração é às 11 horas da manhã e o Flamengo deve passar ali por volta 1h, meio-dia, o voo é 3 horas da tarde. Então, mais ou menos esse horário que o Flamengo deve passar, mas a concentração às 11 horas da manhã, no mesmo local aonde foi o Aeroflá da Libertadores, no terminal de cargas. É lá, ou então ali no BRT Fundão, né, na estação do BRT Fundão, é lá que vai ser a concentração do Aeroflá para caminhar até o terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, aeroporto onde eu vi, aeroporto do Galeão. Cara, o pessoal tá aí, Pedrão, mas eu acho que o da Libertadores não vai bater o da Libertadores. Olha, hoje é sábado, hein? Hoje é sábado, hein? Pessoal tem mais disponibilidade, porque é o contrário lá do que o cidadão ou cidadãos falaram. O torcedor rubro-negro carioca e em toda parte do Brasil trabalha muito, tá? E acho que vai ser mais um Aeroflá maravilhoso que a gente vai ter aí nessa marcha rumo ao Mundial de Clubes, beleza? Pessoal, o Rossi, em entrevista à Fox Sports Argentina, falou que quase saiu do Flamengo. Olha aí. Por agora vou manter o meu contrato de 2 anos, mas a verdade é que eu estou muito feliz aqui, mesmo com tudo que aconteceu no início do ano. Passei por muita coisa e naquela época eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil, que era ter ido embora. Continuei trabalhando, tentando trazer paz de espírito para minha família, que foi quem mais sofreu, e hoje estou aqui comemorando mais um título com o Flamengo. Pois é, ele passou por uma situação de assalto, né, complicada, realmente, até dispararam contra o carro dele, carro blindado, ainda bem, que ninguém se feriu. Foi bem nisso, foi na volta do Central Córdoba. Isso aí, eu lembro que eu estava voltando da Argentina, daquele jogo contra o Central Córdoba, e aconteceu, infelizmente, esse episódio com o Rossi, que não foi exclusivo desse ano, aconteceu com a Arrascaeta também. Em função da fragilidade de segurança pública que nós temos aqui naturalmente na cidade do Rio de Janeiro. Falando mais sobre o jogo, pessoal, beleza? O Flamengo é o sub-20 mais o Michael, mais o Alacião, o Everton Araújo, né? Mas o Michael será o único veterano na equipe de garotos, porque o restante, por mais que esteja no profissional, são garotos ainda, né? Começando suas respectivas carreiras. E aí, meus amigos, a provável escalação do Flamengo é
Diogo Alves, Daniel Salles, que é bom lateral direito, e, cara, para a próxima temporada o Felipe poderia experimentar, coloca para dar rodagem, porque, olha, o Royal não tá me passando confiança. Na zaga, Iago, João Vitor, Iago que eu tô curioso para ver nos profissionais, a gente já sabe que ele é muito bom jogador nas categorias de base, na seleção de categoria de base. O João Vitor é bom jogador também, mas boa parte da torcida tá com má vontade com o garoto em função dos erros que ele cometeu, graves, contra o Fluminense, mas que ele acredito que vai evoluir. Johnny, na lateral esquerda. Pablo Lúcio, muito bom jogador volante, junto com Everton Araújo. Guilherme, Michael, Joshua, que recebeu oportunidade na equipe profissional nesse ano, e o Alacian, pessoal. Essa é a escalação do Flamengo hoje para encarar a equipe do Mirassol. Esses garotos vão ter uma missão indigesta, porque o Mirassol, meus amigos, é simplesmente a segunda melhor equipe jogando em casa. Só perde para o Flamengo. O Flamengo é a melhor equipe jogando em casa. Tá? O Mirassol é a segunda melhor equipe. O Mirassol não perdeu jogando como mandante. O Mirassol faz uma campanha histórica. É o melhor Mirassol de todos os tempos. Não tem nem debate sobre isso. O Mirassol garantiu a quarta colocação. Vai direto para a fase de grupos da Libertadores sem a necessidade de disputar pré-Libertadores. Então vai ser um jogo muito difícil. O Flamengo já é campeão. Espero que o torcedor rubro-negro, que cobra, e tem que cobrar mesmo, mas tenha paciência, tenha tranquilidade, veja o jogo hoje para desfrutar da partida. Lógico, queremos ganhar? Queremos, mas para ver os garotos surgindo ali, sabe? Ah, perdeu de 3-0, perdeu de 1-0, perdemos, tá tudo errado. Calma, o Flamengo já é o campeão e o Flamengo ganhou um negócio muito importante, que foi o título por antecipação, o que possibilitou que o Flamengo tirasse o peso desse jogo, descansasse o elenco, viajasse já hoje no sábado para o Catar, para se preparar para, de fato, o que importa agora, nesse momento, que é a Copa Intercontinental, que é o Mundial de Clubes no Catar, beleza? Minha galera, o Arrascaeta foi convidado pela Globo e participará do Amigo Secreto, do especial de Natal do Fantástico desse ano. Nem sabia que tinha aí amigo oculto na Globo, no Fantástico, que chamaram Arrascaeta, então por isso que eu tô passando para vocês. Informação em relação ao Felipe Luiz, projeto, títulos e salários milionários de estrelas pressionam o Flamengo a renovar com o Felipe Luiz por altos valores. Hoje o treinador recebe um salário quase 10 vezes menor do que os jogadores mais bem pagos do elenco, como Jorginho, Carrascal, Lino, que recebem mais de 2 milhões de reais por mês. Arrascaeta, que renovou recentemente com o Flamengo, também chegou nesse patamar. O camisa 10, inclusive, faz pressão nos bastidores para que o treinador seja valorizado, renove. Ele vai ser valorizado, não tem a menor dúvida em relação a isso. As partes ainda buscam um acordo financeiro à proposta de ambos os lados da mesa, do lado do Felipe, do lado do Flamengo. A diretoria terá que avaliar o peso do Felipe Luiz no projeto. Peso pesado, peso absurdo, peso eu perdi uns quilinhos aí, né? Mas ainda tô na saga ainda para perder mais, para melhorar ainda mais a saúde. Mas, cara, vai ter que valorizar o cara. Vai ter que dar um bom salário. Ele já recebe um bom salário, mas vai ter que aumentar o salário dele. É merecedor, trabalhou muito bem, campeoníssimo, além de desempenho, entregou resultado. Então, naturalmente, precisa ser valorizado o treinador do Flamengo. E, além de ser valorizado, tem essa questão também, né? O comandante ganha bem menos que vários dos comandados. Não sei até que ponto. Lógico, hierarquicamente independente, ele está acima. Aliás, não é só o dinheiro, que o dinheiro também faz parte disso, mas ele é ídolo como jogador e treinador do Flamengo. Ele é muito grande no Flamengo, então não vai ter jogador batendo de frente com ele. Depois, ganha mais que o treinador. Mas fica um negócio assim meio, né? Então, vai ter que ser corrigido
né? Não é, tem que ganhar mais que o jogador, não, mas aumentar um pouco de patamar o salário do Filipe Luís. Olhar da Europa, pessoal. Informação trazida pela Mônica Alves, Léo Pereira, Carrascal e outros jogadores do Flamengo estão na mira de clubes estrangeiros, sobretudo os europeus. Mesmo antes da abertura oficial da janela de transferência, que é apenas em janeiro, diversos jogadores do Flamengo já estão na mira de clubes da Europa e as negociações devem se intensificar a partir dos próximos dias. O Léo Pereira interessa ao Olympiacos da Grécia. O Léo Ortiz permanece sendo monitorado pelo RB Leipzig da Alemanha. O Carrascal é alvo de 3 grandes clubes, Olympique de Marseille, Juventus e Newcastle da Inglaterra. E o Samuel Lino aparece como opção para o Benfica de Portugal. O Flamengo se prepara para receber sondagens e propostas formais dos seus atletas nos próximos dias, mas esses atletas estão bem felizes. No Flamengo, o Lino acabou de chegar, né? Eles querem continuar construindo uma história com a camisa do Flamengo, e se não for para jogar num grande time da Europa, num grande mercado da Europa, a Copa do Mundo é ano que vem. Já teve até o sorteio da fase de grupos, o Brasil já sabe quem vai enfrentar, Marrocos, Escócia e Haiti. O próprio Léo Pereira deu declarações dizendo que espera continuar bem, trabalhando bem no Flamengo para, quem sabe, receber uma oportunidade ali do Ancelotti. Eu sou contrário ao Ancelotti convocar jogadores do Flamengo, no sentido que ele desfalque o Flamengo, mas para a Copa do Mundo naturalmente não vai desfalcar. Eu sei que ele tem que convocar antes para testar o atleta, mas se o Fabrício Bruno é convocado, por que o Léo Pereira não é? Eu realmente não consigo entender isso. O Fabrício Bruno sai do Flamengo justamente porque ele não tinha espaço entre os dois zagueiros do Flamengo, que é o Léo Ortiz e o Léo Pereira, com a chegada do Danilo, menos ainda. E ele não é convocado. Eu acho injusto, pelo ponto de vista imparcial, tirando o meu lado torcedor do Flamengo, preocupado com os desfalques, eu acho injusto com o Léo Pereira, que para mim faz uma temporada, tá na zaga ali de melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, não tem a menor dúvida em relação a isso. 800 milhões. Flamengo e BTG Pactual avançam em projeto de hotel 5 estrelas na Gávea. O Flamengo e o banco deram um grande passo no projeto de construção do hotel na Gávea. Uma reunião realizada antes de ontem, realizada entre o presidente do Clube UBAP e o presidente do BTG, Roberto Saloit, acho que é assim que se fala, acelerou a negociação e eles planejam um investimento de 800 milhões de reais nisso. Em paralelo a isso, o Flamengo segue também atento à janela de transferências para a zaga. Se fala em Vitão, mas o Flamengo segue de olho, sai informação aí, na contratação do Nino, apesar dele ser do Zenit, né? A gente sabe como é difícil negociar com o Zenit. O Flamengo, desde que eu me lembro, nunca conseguiu contratar um jogador do Zenit. Já o Wendel, o Claudinho, agora o Nino. O Flamengo, o mais palpável deles, que o Flamengo quer mesmo, é o John Ares para 2026. A diretoria rubro-negra deve aguardar uma sinalização do staff do meio atacante colombiano sobre seu futuro. Uma eventual contratação do Arias abalaria os bastidores do Fluminense. Teria aí uma situação de preferência para o Fluminense, mas é mais um acordo de cavalheiros. Não é exatamente algo em papel timbrado, firmado, que se vir para o futebol brasileiro, primeiro tem que pedir para o Fluminense não quer. É mais um acordo de cavalheiros que vai se desintegrando em função da animosidade que o Arias está causando até com a torcida do Fluminense e com a diretoria do Fluminense, com esses rumores, com essa negociação aí entre Flamengo e Arias, né? Seguindo essa negociação. Você que tá aí, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.